Bom, com tudo isso que você tem aprendido até agora, a gente tem falado sobre você ser uma nova criação, sobre características da velha criatura, né? Quem você era antes de Cristo, características da nova criatura, quem você é em Cristo Jesus. Mas como é que eu faço dessa verdade minha? Como é que eu me aproprio disso? Gálatas capítulo 2, verso 20, na versão de J.B. Phillips, diz assim: eu morri na cruz com Cristo. E a minha vida atual não é a do velho eu, mas o Cristo vivo dentro de mim. Eu acho interessante como aqui em Gálatas, Paulo fala bem nitidamente: eu morri na cruz com Cristo. Cristo morreu, eu estava lá morrendo com ele. O velho Paulo, que atacava os cristãos, que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, morreu. Agora, o viver que eu tenho hoje, eu vivo em Cristo, eu vivo a partir de Cristo. Lembra que nós falamos da grande troca? Nós vivemos em Cristo Jesus e a partir de Cristo Jesus. Mas como é que isso se torna uma realidade na minha vida? Como é que eu realmente entendo que eu morri na cruz com Cristo e que eu ressuscitei com Ele para viver uma nova Cristo, para viver uma nova vida? Isso tem a ver com o Espírito de revelação, com o Espírito Santo dentro de nós. É por isso que Efésios capítulo 1, no verso 17, vai dizer: eu peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria e revelação. Nós precisamos dos dois. Isso faz parte da natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós é o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. O espírito de revelação é aquilo que abre os nossos olhos espirituais para que a gente compreenda. E o espírito de sabedoria é aquela parte do Espírito Santo que nos ajuda a colocar em prática aquilo que nós estamos entendendo. Isso aqui é muito importante para mim e para você. Nós precisamos do espírito de sabedoria e de revelação, e Paulo complementa dizendo assim: no pleno conhecimento dele. Ou seja, Paulo já está falando para a gente que a gente não pode conhecer só em parte. Aquilo que nós precisamos conhecer, vá mais fundo, busque. Por isso que Mateus capítulo 6 vai lembrar a gente: busque em primeiro lugar o seu reino, busque. E a palavra buscar ali, zelô, tem a ver com buscar até encontrar. E é isso que nós estamos sendo motivados aqui, nesses nossos cursos da Escola de Fundamentos, a você buscar até encontrar esse espírito de revelação, iluminar o seu coração para que você entenda quem você é em Cristo e você possa viver com base em quem você é agora. Que você possa, pelo espírito de revelação, se considerar morto para aquela velha vida e se considerar, ao mesmo tempo, vivo para Deus. E existem, então, duas maneiras como nós podemos responder a esse espírito de revelação. Por exemplo, você está ouvindo aqui que você é uma nova criatura. Você está ouvindo que você tem bênçãos espirituais. Você está ouvindo que você tem poder e autoridade. Como é que nós respondemos? Número 1, é necessário a gente, sim, se arrepender daquela velha vida, daquele velho estilo de vida. Atos capítulo 3, verso 19, aqueles homens, Pedro fazendo aquela pregação, e Pedro expõe para eles várias coisas, e o Espírito Santo toca no coração deles. Qual foi a resposta deles? Eles dizem, eles falam: Pedro, o que eu preciso fazer? E Pedro responde: portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Quando chega essa notícia para você de quem é Jesus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se arrepender. A segunda coisa, a gente precisa acreditar. E o conceito de fé é um conceito fundamental nas Escrituras. Hebreus capítulo 11, dá uma lidinha depois, para um tempinho para ler Hebreus capítulo 11, você vai ver como os heróis da fé se comportaram. Sabe que os heróis da fé não eram super poderosos, eram pessoas comuns, mas que decidiram acreditar em Deus. Por isso eles se tornaram os heróis da fé. Por quê? Porque eles cumpriram a sua carreira pela fé. Aquilo que foi dado para eles, eles pegaram aquilo, acreditaram e foram até o final. Você pega, por exemplo, Hebreus capítulo 11, no verso 5, falando de Enoque. Enoque andou com Deus, tinha um relacionamento com Deus. E a palavra andar com Deus ali tem o sentido de andar de mãos dadas, um símbolo de aliança naquela época. E aí no versículo 6 vai dizer para a gente: porque sem fé é impossível agradar a Deus. É o quê? Impossível. A palavra agradar ali tem o sentido de concordar ou andar com Deus. Lembra que no versículo 5
está citando de Enoque andando com Deus. Portanto, é impossível andar com Deus se não for pela fé. Se não for depositando toda a sua dependência nele. Se não for colocando toda a sua expectativa nele. Se não for dependendo da palavra dele. Aliás, nós temos também uma pregação no meu blog falando só sobre a fé. Eu vivo pela fé. É muito importante dar uma olhadinha lá, porque são princípios fundamentais de fé. E fé norteia a nossa vida, fundamenta a nossa caminhada, dirige o nosso destino. Eu e você precisamos de fé para que a gente possa andar com Deus. A complementação de Hebreus capítulo 11 nos lembra. Porquanto é impossível, então, que a pessoa viva com Deus sem fé. Porque aquele que se aproxima de Deus, olha só, ele primeiro diz, é impossível que a pessoa viva com Deus, ou ande do lado de Deus, ou ande com Deus sem fé. Porque aquele que se aproxima, ele está falando, o que Deus quer com que você se aproxime. Porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe. Em outra versão diz, deve crer que ele é, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, aquilo que você busca de Deus é aquilo que você vai receber. Portanto, é muito importante a gente pegar as Escrituras e a gente ler as Escrituras e esperar por esse espírito de revelação e de sabedoria. Porque aquilo que eu vou entendendo das Escrituras pelo Espírito Santo, ele me ajuda a buscar e a colocar em prática. É muito importante, olha só, Romanos capítulo 3, verso 21 e 22, diz, mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E aí ele continua, entre gregos e judeus. Ou seja, o que ele está falando aqui? Lembra que a gente falou da última vez que nós temos uma identidade que nós temos da nova criatura, é a justiça de Deus. E a justiça de Deus tem a ver com Deus nos considerar inocentes. E o apóstolo Paulo está falando aqui que essa justiça de Deus é mediante a fé em Cristo, sobre todos os que creem. Não sobre os mais especiais, não sobre os pastores, não sobre os presbíteros e diáconos, sobre todos os que creem. E aí Paulo complementa, não há distinção. Se você creu em Cristo Jesus, essa justiça, essa nova identidade. Qual é a nova identidade? Eu sou inocente. Eu fui limpo, eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu sou marcado pelo Espírito Santo. Eu sou justiça de Deus. E como justiça de Deus, como alguém inocente, eu posso me aproximar. Isso é uma das características mais fortes da justiça de Deus no meu coração, gente. Porque eu sou inocente, eu posso me aproximar. Uma pessoa culpada, você já passou por alguém que tenha feito, talvez, tenha falado uma mentira para você, alguma coisa, e quando você chega perto da pessoa, ela se esquiva e ela foge? Porque é o quê? Culpada. Agora, uma pessoa inocente, ela não foge. Ela corre pra. Então, como justiça de Deus, presta atenção, ele nos torna justiça de Deus para que a gente corra para ele e não corra dele. Foi o que aconteceu com Adão, gente. Lembra? Que Adão, Deus vinha até com ele e Adão tinha comunhão com Deus, até que entrou o pecado. Quando o pecado entra, o que ele faz? Primeira coisa, ele corre de Deus. E Deus não quer com que você corra dele, Deus quer com que você corra para ele. Por isso que é muito importante se considerar morto para o pecado. Porque quando você se considera morto para o pecado e vivo para Deus, você vive nessa justiça. A consciência de que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, uma consciência limpa como nova criatura. Mas a gente precisa colocar então essa fé em ação. Romanos capítulo 6, mais uma vez, verso 10 e verso 11. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa expressão considerar, ela tem o sentido de somar todos os fatos e considerar que isso é verdadeiro. Então, quando você se considera morto para o pecado, você pega todos os fatos que Jesus está apresentando para você e fala, isso é verdade. O que Deus está falando com relação à minha velha criatura, essa é a verdade da minha vida. E ele também fala para você se considerar vivo para Deus. Ou seja, pegar todos os fatos que Jesus fala para você nas Escrituras e você considerar que aquilo é o quê? Verdadeiro para a sua vida. Por isso que a nossa vida é uma vida de verdade.
Por isso que João capítulo 4 vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque eles consideram tudo aquilo que Jesus está falando como verdade para a sua própria vida. E quando eles consideram isso para a sua própria vida, aquilo que eles entregam para Deus é a própria verdade de Deus. Isso não é interessante? Você saber que aquilo que você está apresentando para Deus veio de Deus. Não tem nada novo para Deus. Ele só está vendo o seu coração e falando, é isso que eu quero. Para que você possa viver nesse mundo, você precisa viver considerando as minhas palavras como sendo verdadeiras. E como sendo verdadeiras, elas têm poder, elas têm valor, elas têm utilidade para a sua vida. E é dessa maneira que a gente vive como novas criaturas. Há mais de 2.000 anos, Jesus morreu na cruz do Calvário. E Ele pagou um preço por mim e para você, para que a gente possa viver como nova criatura. Mas não basta a gente viver só como nova criatura. A palavra de Deus diz, aqui em Efésios capítulo 4, verso 22 e 24, olha só o que diz. Diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criado, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Você lembra que a gente falou que o poder da velha natureza, o pecado, ficou para trás, você não é mais escravo do pecado, mas que o pecado geralmente nos assedia, tenazmente nos assedia. E onde é que ele lida com isso? Ele lida na nossa carne, em toda vontade que não é transformada. Vou dar um exemplo bobo. Eu gostava muito de refrigerante, mas muito. A gente sabe que refrigerante não faz bem, né? A gente tem vários estudos aí, a quantidade de açúcar que tem nos refrigerantes. E aí eu tomo zero, uma quantidade de sódio que tem nos refrigerantes. Refrigerante não faz bem. Mas eu gostava de refrigerante. Gostava muito. E eu dizia, eu gosto de refrigerante. Até o momento que você vai sendo convencido e você vai mudando a sua mentalidade. E aí, o que eu comecei a mudar? Bom, eu gosto de refrigerante, mas eu gosto de um suco de limão. Nossa, que maravilha. Bom, então eu tenho escolha. Eu posso escolher o suco de limão. No início é difícil, porque você gosta do outro, passou a vida inteira gostando do outro. E aí você decide, bom, eu gosto mais de suco de limão. E aí, um dia você vai e você pede suco de limão ao invés de refrigerante. E você vê, nossa, é possível resistir ao refrigerante. O apóstolo Paulo está falando aqui de você se despir desses velhos hábitos. O que Paulo está falando aqui de vocês serem instruídos, olha só, presta atenção, o que você está fazendo aqui na escola de fundamento? Você está sendo instruído. E o apóstolo Paulo falou, vocês foram instruídos, ensinados a deixar de lado a velha natureza. Alguém foi do seu lado e falou, ei, escolhe suco de limão, deixa eu te mostrar o quanto isso é maléfico para você. Aliás, você já morreu para isso. Agora, mata esse velho hábito. Como é que a gente mata um velho hábito? Criando novos hábitos. E em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai nos ajudar a criar novos hábitos. E é isso que ele está falando aqui, sobre deixar a velha natureza e se vestir da nova natureza. Ou seja, você viver em Cristo e você renovar a sua mente. Mas entre um e outro, eu acho interessante que diz assim, e a se deixar renovar no espírito, no entendimento de vocês. A primeira coisa, se despir da velha natureza, é o que eu e você temos que fazer. A terceira coisa, se vestir da nova natureza, é o que eu e você precisamos fazer. Agora, entre um e outro, nessa nossa busca, a gente precisa deixar o Espírito Santo renovar isso dentro de nós. É só no poder do Espírito Santo, gente. É por isso que ele nos dá a sua palavra. E há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus que muda a nossa vida. E o meu convite para você é, se deixe renovar pelo Espírito Santo. A você colocar de lado aquilo que você sabe que não agrada a Deus. Mas pastor, é difícil. Eu sei que é difícil, mas você tem o Espírito Santo dentro de você. E número 2, o poder que habita dentro de você como nova criatura. Existe um poder maior do que aqueles velhos hábitos. Então, gente, a partir desse ponto, a gente pode viver dia após dia na realidade. Quando a gente deixa o espírito de revelação convencer o nosso coração para que a gente viva para Deus, para que a gente se considere morto para o pecado e vivo para Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.